do sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vagas sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora, o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Bendito é o nome do Senhor. Vamos cantar mais um, irmãos. Dá tempo ainda. 370. Grato a ti. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, de graça deste a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém
poderia fazer. Na cruz pregado verterdes assim, sangue no qual sempre posso, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, nós vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura neste momento. Livro do Apocalipse, capítulo 21. Estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 8 somente, tá? Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 8. Hoje nós só vamos tratar até o versículo 8. Quinta-feira que vem é Santa Ceia, né? Aqui na congregação não haverá ceia no domingo que vem, somente na quinta-feira da semana que vem, tá? À noite, aqui na congregação. Não haverá o estudo do Apocalipse devido à ceia. Eu provavelmente não estarei aqui, estarei em outra congregação. E na semana seguinte a gente retorna com a segunda metade do capítulo 21. E na semana posterior nós falaremos sobre todo o capítulo 22, que é o encerramento do livro, tá? Então vamos ler o capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo, que arde como enxofre, a saber, a segunda morte. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa leitura sublime, maravilhosa, especial. As visões do apóstolo João, meu Pai, neste capítulo, são lições, meu Deus, e coisas que a igreja deve aguardar. Aleluia, promessas futuras para a nossa alma. Aleluia. Pai amado e santo, que nesta noite nós venhamos absorver a palavra, meu Deus. Aleluia, para te amar com fervor, para se apegar mais a ti, para ter o Senhor como, aleluia, coisa mais importante da nossa vida. É isso que nós queremos dia por dia, Senhor. Aleluia, fala pela tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir um louvor nesta noite, tá? Vamos ouvir um louvor para servirmos ao Senhor com os dízimos e ofertas para a casa de Deus.
Quero convidar a irmã Maria Duarte. Hoje dá, irmã, para louvar? A irmã Maria Duarte vai louvar, tá bom? E enquanto a irmã Maria Duarte louva, nós serviremos ao Senhor com dízimos e ofertas, e logo após a gente já entra com alguns avisos, né? E na palavra de fato e de direito. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Foi que aconteceu contigo pra ficar assim? Que fizeram pra você que te deixou assim? Me conta tudo, eu quero saber como está a sua vida. Se foi verdade ou mentiras, eu tenho a saída. Meu filho, eu sonho sua vida quando você chora. Te conheço nos mínimos detalhes, por dentro e por fora. Mas hoje estendo minhas mãos, o tempo de cantar chegou. Já liberei a sua bênção, sou o teu Senhor. Sou o teu esconderijo, sou onipotente. 24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo, nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. Filho, já mostrei a muitos que sou Deus fiel. Já abri o mar ao meio para Israel. Fiz brotar água da rocha, saciei a sede do sedento. Já arrebentei cadeias pra livrar de vento. Sou o teu esconderijo. Aleluia. Pensas que eu te deixei? Coloquei você nos braços e te carreguei. Sou o teu esconderijo, sou onipotente. 24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo e nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. Sou o teu esconderijo,
24 horas eu estou presente. Filho, eu não te deixo nem vou te deixar. Meu filho, eu cuido de você todos os dias, seja na tristeza ou na alegria. Eu estou bem perto, é só me chamar. É só me chamar. É só me chamar. É só me chamar. Pra glória de Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor nosso Deus. Graças a Deus por esse louvor, pela primeira parte do nosso culto, que é a oração de joelho, depois o hino da harpa, a leitura da palavra, a oferta, tudo isso chama-se liturgia do culto, tá? E daqui a pouquinho a gente já vai entrar na parte principal, que é a pregação. Culto tem que ter oração, tem que ter hinos da harpa, tem que ter leitura da palavra, tem que ter louvor, tem que ter oferta. Se não tiver esses elementos, não é culto a Deus, tá? Nós estamos desenvolvendo este culto para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos, os irmãos já são sabedores que amanhã é o nosso passeio, né? Está todo mundo empolgado, né? Esperando a hora. Amanhã é o nosso passeio e eu queria dizer aos irmãos, repetir o que eu falei no decorrer da semana. Amanhã, 7 horas da manhã, o ônibus, tá? Vai sair daqui da frente, tá bom? Eu não quero depois ninguém se queixando e dizendo, não me esperaram, me deixaram. Eu passei a semana toda avisando que o ônibus vai sair 7 horas, tá bom? Então acorde cedo. Irmão, mas eu não sei acordar cedo. Bote o celular para despertar. Ou então compre, não dá mais tempo de comprar, né? Aquele despertadorzinho que apita, pipi, aquele lá acorda até defunto, tá bom? Porque ele não para, né? Na verdade, vocês se lembram desse despertadorzinho que, né, eu tinha um, e ele não parava de apitar enquanto eu não me levantava. Então, se você tem um, bote ele, tá? Bote para despertar, levante cedo e chegue aqui na frente conosco, para que nós possamos chegar lá e nos descontrairmos, um momento de diversão para todos nós, de lazer. Isso é importante, tá? A gente precisa disso. É lá no Ramal da Onça e muito legal lá, o rio muito bom. Eu fui lá olhar o local para poder acertar com o pessoal. Postei fotos, os irmãos se lembram, os irmãos que estão no grupo do WhatsApp da congregação, lembro que eu postei as fotos há alguns dias atrás, né? E amanhã a gente vai estar chegando lá. Já falei com a dona do terreno hoje, eles já estão nos aguardando lá. Já contactei com o pessoal do ônibus, já está tudo certo, tá bom? Não esqueça de levar sua comida, sua água. Se você não quiser levar água, a água do Rio Caeté está lá. Você pode beber água até não querer mais, tá bom? Leve o seu material, seu prato, seu copo, para não ficar dependendo de ninguém. É bom a gente ter as coisas da gente quando a gente sai, não é verdade? Eu queria que os irmãos fossem, tá bom? Queria convidar todos, se você ainda não deu o nome, dê seu nome e vamos lá, tá bom? Vai ser muito bom isso, vai ser importante isso para nós, tá bom? 7 horas da manhã, amanhã é feriado, né? Proclamação da República, se bem que a nossa República, né, ainda não anda muito bem das pernas, mas então, está se trabalhando para que ela fique bem, né? Exatamente, ainda está engatinhando, agora que começou o processo, mas muita coisa já mudou, tá? Então, vamos lá, em nome de Jesus. Eu acho que se eu dissesse assim, só vai para o Rio quem vier para o culto de quinta-feira, eu acho que estava lotado aqui hoje, era para não ter usado essa tática, não era? Para não ter falado isso, mas eu não falei, fazer o quê? Tá? E meus queridos, domingo, ou seja, amanhã mesmo, tá? Abertura do congresso da UMADECAP no Templo Central. Parece-me que é o Adriano Costa que estará ministrando, né? A nossa mocidade. Por favor, cheguem lá. Dá para ir para o retiro. Dá para ir para o retiro e ainda chegar no Templo Central ainda assim. A gente vai voltar 5h30, né? Dá tempo, é bem aí.
O Caeté é bem aí, sim, é pertinho, tá bom? Sábado também dará-se continuidade ao Congresso da Almadecap e domingo é o encerramento, tá bom? Domingo vai ter culto aqui na congregação, tá bom? A congregação não vai estar fechada. Quem não puder ir ao Templo Central, venha para cá, porque o culto acontecerá aqui na congregação, tá? Outra coisa que eu quero pedir aos irmãos que têm filhos pequenos, que vão amanhã conosco, os irmãos terem cuidado, tá? Terem cuidado com seus filhos na beira do rio, não se descuidar, tá bom? Porque cada um vai ser responsável por si nessa viagem, tá? Cada um será responsável pela sua família. Eu vou ser responsável pela minha, você vai ser responsável pela sua. Então nós precisamos atentar para essas coisas. Nós estaremos na beira de um rio. Criança é um ser muito, como é que eu posso colocar? Peralta, né? Afoito no linguajar paraense. E precisa do cuidado do papai e da mamãe, tá bom? Então eu peço aos irmãos que redobrem as vossas atenções lá no rio, tá bom? Não fiquem à vontade de esquecer seu filho lá não, que ele pode cair na água e a gente não é gato para ter 7 vidas, como diz o ditado aí fora, a gente só tem uma, né? Se bem que gato não tem 7 vidas, isso é só um dizer popular, não é verdade? E a gente precisa zelar da nossa vida, cuidar dela, tá bom, meus amados? E lembrando também aos irmãos, meus companheiros de batalha, que domingo pela manhã eu estarei lá no terreno da igreja cavando buraco. E eu queria convocar os meus amigos, os meus companheiros para estarem comigo lá novamente, para a gente realizar esse trabalho em nome de Jesus, tá bom? Conto com a participação de vocês. Esses são os avisos, tá bom? E nós vamos entrar na palavra. Se você ainda não pagou os R$7, o Júnior está aqui dentro da secretaria, você pode procurar e efetuar o pagamento para a gente arcar com as nossas responsabilidades. Mais uma coisa, eu não quero que os irmãos joguem lixo. 2 meses antes, 1 mês e meio antes, 1 mês e meio atrás, 2 meses, quando eu fui lá, uma das coisas que os donos me recomendaram foi que não querem que a gente saia e deixe lixo, porque ele é muito zeloso lá, muito cuidadoso, tá bom? Então leve uma sacola para você depositar o seu lixo, no final a gente recolhe tudo e traz para não deixar nada de sujeira lá, tá bom? Muito bem. Então vamos à palavra de Deus nesta noite. Pegue a sua Bíblia e fique com ela aberta, tá bom? Hoje é um culto de ensino, um culto muito importante para todos nós que queremos crescer espiritualmente, crescer na fé, né? Eu gosto muito de uma passagem lá de Provérbios 10 e o versículo 17, que diz assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Olha só a importância do ensino na vida do cristão, do ensino bíblico, tá? Observe a importância do ensino bíblico. O sábio Salomão, nessa passagem, ele diz que quem guarda o ensino que está guardado dentro do coração vai conduzir essa pessoa para a vida eterna. Essa vida aqui é a vida eterna, tá? Então o que a gente trata toda quinta-feira aqui nos demais cultos, irmão, vai causar um impacto muito grande na tua vida para a vida eterna, tá? Se você guardar a palavra de Deus, se você obedecer, se você procurar ser obediente a Deus e a sua palavra. Esse culto aqui de hoje era para estar repleto de pessoas, repleto, mas tem muita gente que não gosta de ensino, irmão, e não gostam porque desconhece o efeito que ele produz nas nossas vidas, tá? Cada culto a gente aprende uma coisa. O cristão, por mais tempo de igreja que ele tenha, ele ainda não sabe tudo. Ninguém sabe tudo na vida cristã. A gente aprende dia após dia
com o nosso Deus, com a sua palavra e com os irmãos, tá bom? Romanos capítulo 15 também, falando ainda sobre o ensino, nós já vamos entrar no capítulo 21 de Apocalipse, só estou mostrando aqui para os irmãos alguns versículos que falam sobre a importância do ensino. Romanos capítulo 15, e o versículo 4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, olha só, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Cada culto que a gente vem para a igreja, a nossa esperança em Jesus, ela aumenta. E aqui está dizendo que tudo que foi escrito no passado, tudo, inclusive aquelas genealogias que muitas das vezes a gente acha muito chata, lá do segundo livro das crônicas, de Josué, de Neemias, de Esdras, cada letra, cada palavra daquela, cada nome próprio daquele tem um significado e traz um ensino para a nossa vida. Então tudo que foi escrito, toda a escritura é inspirada por Deus, e através das escrituras, diz aqui, ó, pela paciência e pela consolação, a palavra nos consola, nos ensina a ter paciência, porque o ser humano é um ser impaciente por natureza, ele não sabe esperar, tá? Mas a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, pelo seu ensino, ela produz paciência em nós, né? E consolo também para os dias difíceis que nós nos deparamos com ele. Cada um aqui tem um problema, cada um aqui tem uma situação difícil, tá? Aí tem gente que diz, tem gente que pensa que só ele ou que só ela tem problema. Irmão, você não sabe o que o seu irmão passa, né? Aí alguém ainda pega os problemas das pessoas, são bodes expiatórios. A pessoa coloca a culpa toda no problema para não vir à igreja, para não congregar, para não buscar a Deus. Ah, porque o senhor não sabe o que é que eu estou passando. Tem gente que me julga porque eu não venho para a igreja, não sabe o que eu estou passando. Muita gente usa isso hoje em dia. Irmão, se sofrimento impedisse alguém de servir a Deus, Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário nem ressuscitado. Porque quem sofreu foi ele, do nascimento até a sua crucificação, tá? Críticas, perseguições por parte dos judeus. Satanás o tentou no capítulo 4 de Mateus. Os judeus pegaram em pedra para apedrejar. Os sacerdotes e os escribas tentaram matá-lo várias vezes e ele se retirava. Vá ler o evangelho para você ver o que foi que Jesus passou. E isso não impediu ele de orar, nem de estudar as escrituras, nem de estar no templo, nem na sinagoga ensinando. Isso não impediu Jesus, muito pelo contrário. Isso se tornou um estímulo para que ele pudesse servir mais e mais a Deus. Os irmãos, me perdoem a minha sinceridade, perdoe, tá? Eu sou muito sincero e muito franco. Quem conviveu comigo aqui esses quase 2 anos, me conhece, né? E a gente muitas das vezes é mal interpretado por algumas pessoas por falar sinceramente as coisas. Eu vejo muita gente aqui aos arredores, eu não estou me referindo a ninguém especificamente, por favor, não interpretem mal a minha fala nesta noite. Eu não estou me referindo a nenhuma pessoa especificamente, eu estou falando de um modo geral. Eu vejo muitas pessoas aqui nas imediações, nos arredores, aqui da Avenida Centenário, aqui próximo ao Conduru, aqui para esse outro lado, aqui por trás. Muita gente, muitos crentes moram em volta dessa casa, né? Mas poucos deles congregam com assiduidade. Poucos. Isso não é bom. Deveria se aproveitar a oportunidade de se morar perto da igreja para se estar mais nela. Você sabia que nesse exato momento muitas pessoas nos países árabes, nos países muçulmanos, queriam ter uma oportunidade como essa? Cristãos que estão sendo perseguidos por causa da sua fé, porque lá quem professar a fé em Jesus é rejeitado pela família, é expulso de casa, não pode exercer os seus direitos de cidadão, porque é tido como um apóstata, como um traidor que abandonou a religião dos seus pais e assumiu outra nova religião. Essas pessoas são perseguidas, são criticadas e são até mortas, muitas das vezes. E muitos deles, nesse exato momento,
queriam ter uma casa para se congregar, para ouvir a palavra, tá? Para cantar hinos de louvores, e não tem essa oportunidade. E muitos de nós, morando bem pertinho da congregação, não desfrutam, não aproveitam, né, da bênção que Deus nos deu, tá, irmão? Então guarde essa palavra como um conselho, tá? Um conselho de alguém que quer ver a tua saúde espiritual, quer ver o teu bem, quer ver o teu crescimento espiritual. Aproveite, venha mais à igreja, o ano está terminando, faça um voto com Deus de você vir mais à casa do Senhor no ano de 2020, aquilo que nós não fizemos neste ano, as metas que nós não alcançamos neste ano, vamos traçar novas metas para o ano de 2020, e que um deles seja congregar mais e estar mais na casa de Deus, principalmente nos cultos de ensino, tá bom? Fica aqui o meu conselho, tá? A toda a igreja nesta hora. Muito bem, Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha só, a palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente escuta a palavra de Deus, mais desejo a gente tem de estar lendo ela, de orar, de buscar Deus, mais desejo de se aproximar de Deus. Agora, quanto menos a gente lê a Bíblia, quanto menos a gente congrega, quanto menos a gente pratica a piedade, aí menos vontade você tem de vir à casa de Deus, né? E eu sempre tenho advertido os irmãos que isso é um perigo. O primeiro passo para alguém se desviar é parar de congregar, tá? Então cuidado, cuidado, irmãos. Eu quero ver todos os meus irmãos felizes e abençoados na presença do Senhor nosso Deus. Fique com a Bíblia aberta no capítulo 21 de Apocalipse. Nós estamos findando essa jornada, falta pouco, né? Quer ver? Pegue aí, abra no capítulo 21 e passe uma página assim para você ver o tanto que falta. Só falta isso, olha, bem pouquinho para a gente terminar, né? Eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Muito bem. O apóstolo João, no capítulo 21, ele teve uma visão gloriosa. Qual foi a visão? Das muitas que ele teve, desde o capítulo 1. Aqui ele vê um novo céu e uma nova terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele vê um novo céu e uma nova terra, e alguém não entende isso aqui. Nós vamos tentar esclarecer os irmãos aqui nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que é o dono dessa palavra, e sem Ele nós não conseguimos explicar os mistérios da Sagrada Escritura, tá? João viu um novo céu, olha só o versículo 1: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Eu me lembro de que quando Deus destruiu a terra com um dilúvio, você lembra disso? Ele destruiu porque o homem se tornou pecaminoso, o Espírito de Deus não estava habitando naqueles habitantes naquela época, porque eram carnais, e a gente aprende isso no capítulo 6 do livro de Gênesis. O Senhor diz: o meu Espírito não habitará no homem, porque este é carnal. Logo nós entendemos que quem pratica a carnalidade, quem está na carne, não pode ser habitação do Espírito Santo. Está escrito no capítulo 6 de Gênesis. E Deus resolveu destruir a terra com um dilúvio. Passou muitos anos pregando. Parece que foi 300 anos, se não me falha a memória. E ele passou todo esse período pregando. Ou foi 100 anos, eu não lembro. Eu sei que é um negócio assim, tá? Certo que ele passou um grande período pregando. Ninguém se converteu. Somente a sua família. E muitas das vezes a gente quer pregar e quer que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador. Irmão, o dever da igreja é pregar. Quem convence é o Espírito Santo. A gente pregando, se a pessoa aceitar Jesus ou não aceitar, amém por isso. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. O dever da igreja é falar, aleluia, independente se as pessoas aceitam ou não. Pois bem, Noé passou um período muito grande pregando, e ninguém ouviu a pregação de Noé. Na verdade eles ouviram, mas não obedeceram, não creram. O que foi que aconteceu? Noé e sua família entraram na arca, Deus destruiu a terra com um dilúvio, tá? Existem comprovações arqueológicas, né? Porque a arqueologia tem provado, a ciência tem provado
todos os fatos bíblicos, tá? Tudo. Comprova o dilúvio, acharam pedaços da arca de Noé nas montanhas de Ararat. Está tudo comprovado pela ciência, pela arqueologia. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus destruiu naquela época a terra com água. Só que Deus fez uma aliança com Noé. E ele disse que ele nunca mais destruiria a terra com água. E o que foi que ele fez? O sinal que ele deu a Noé foi um arco no céu, o arco-íris. Aleluia, bendito seja Deus. O sinal da misericórdia, que nós vimos esse mesmo arco-íris diante do trono de Deus no capítulo 4 de Apocalipse. E agora João vê um novo céu e uma nova terra. Mas eu queria falar antes de dizer que a terra será destruída, né? Que a terra passará, o céu e a terra passarão, serão os elementos ardentes se desfarão, como disse Pedro, não será mais destruída com água e sim com fogo. João viu um novo céu e uma nova terra. Vale relembrar que existem 3 céus, na verdade. O céu atmosférico, que é esse céu onde a gente vê os pássaros voando, as nuvens, né, aparentemente se movendo, mas não é as nuvens se movendo, é a terra no seu movimento, tá? Enfim, a gente vê muitas coisas, os relâmpagos, né, aparecendo. Esse é o primeiro céu, tá? O céu que os pássaros voam, que os aviões passam voando, né, que as nuvens aparecem. Esse é o primeiro céu, o céu atmosférico. O segundo céu é o céu estelar, tá? É o céu planetário, onde estão os planetas do nosso sistema, as estrelas, as galáxias. Esse é o segundo céu. E existe um terceiro céu, o céu espiritual, o céu que Deus habita, o céu que Deus mora, onde está o seu trono. E a Bíblia fala sobre o terceiro céu, o céu dos céus. O próprio apóstolo Paulo disse que conheceu um homem que foi ao primeiro céu, tá? Não é isso que a Bíblia diz? Não é no primeiro, não? Não? Eu acho que é o segundo céu. Ele disse, eu conheço um homem que foi até o segundo céu. É assim? O apóstolo Paulo diz, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, e lá viu coisas inefáveis, aleluia, que não se pode revelar no momento. O próprio apóstolo Paulo, aquele homem que ele disse que conheceu, é ele mesmo. É porque ele não queria aparecer, ele não queria se promover com aquelas visões gloriosas. Logo nós entendemos, aleluia, que Deus habita no terceiro céu. O que será modificado nesse período glorioso, aleluia, após o milênio, é o primeiro e o segundo céu. Se você não notou no culto passado, eu queria que você voltasse no capítulo 20 de Apocalipse, e o versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, versículo 11, leia comigo, falando sobre o novo céu e a nova terra. Escute isso, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o quê? A terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse versículo aqui, ele tem uma grande conexão com o capítulo 21, versículo 1, porque aqui o céu e a terra já passaram, já se desfizeram. Mas alguém pode perguntar, mas por que Deus vai desfazer esta terra que nós estamos, né? E o céu, por que isso? Eu vou explicar para você. Sabe por quê? João viu um novo céu e uma nova terra, porque a terra que nós habitamos, a terra, ela foi corrompida pelo pecado. O homem corrompeu a terra com o seu pecado. E quando o homem peca no jardim do Éden, que Deus chama ele, você pode ler isso depois na sua Bíblia. Eu vou lhe dar referência aqui para você ver. Deus olha para Adão e disse, olha, maldita é a terra por tua causa. Você já leu isso na Bíblia? Vamos lá em Gênesis comigo. Gênesis capítulo 3. O pecado do homem afetou a terra. O capítulo 3,
E o versículo 17 diz assim: e Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Bem aqui, vou parar bem aqui. A terra foi amaldiçoada pelo pecado do homem. E naquele período glorioso, Deus vai desfazer essa antiga terra e esse antigo céu, porque Ele quer exterminar todo e qualquer resquício de pecado, porque o pecado sempre foi o fator que atrapalhou o homem de ter comunhão com Deus. E naquele período glorioso, aleluia, um período de glória, um período, aleluia, da bênção de Deus sobre a vida daqueles que creram no Senhor, Deus desfará o antigo céu e a antiga terra e recriará um novo céu e uma nova terra para a glória do seu nome. Isso aqui será destruído. O homem, ele corrompeu, e a Bíblia diz que a natureza está gemendo. Você já leu essa passagem? A natureza, a terra e os seus elementos gemem por causa do pecado do homem. Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, por favor. Romanos. Deixa eu só ver se eu acho aqui a referência. Vamos já achar aqui. Romanos capítulo 8. E o versículo, vou ler do 18 em diante. Que diz assim, Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. A ardente expectativa da criação, preste atenção, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Até a criação está numa expectativa da criação dos novos céus e da nova terra. E o apóstolo Paulo continua falando, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Está aqui, ó irmão. Isso aqui está dizendo que a terra foi corrompida pelo pecado do homem, e a própria terra está gemendo. Há um clamor no planeta Terra, não somente por parte dos seres humanos, mas a própria natureza está gemendo. Se você olhar para a natureza, o homem modificou tudo que Deus criou. O homem tem modificado com o seu pecado. Uma prova disso é esse óleo aí no litoral nordestino. O que é isso? É o pecado, é a mão do homem destruindo aquilo que Deus fez. Eu poderia citar muitas coisas, a camada de ozônio, o aquecimento global, as geleiras que estão, se dissolvendo no Polo Norte, os ursos polares estão morrendo de fome. Eu vi um documentário que quase eu choro, um urso polar magrinho, porque ele não conseguia achar a sua comida no seu habitat natural. As focas só dá no inverno, só dá quando tem geleira, e lá, por causa do aquecimento global, o inverno está se modificando, não está acontecendo no período que deveria acontecer, e os ursos polares estão morrendo de fome. O que é isso? É a mão do homem, é o pecado que afetou não só a comunhão com Deus, mas afetou toda a natureza. A criação do céu e da terra é justamente para que seja eliminado toda e qualquer espécie de pecado, para que aqueles que estiverem no estado eterno, com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores, possam ter comunhão plena com o Senhor, porque o pecado já não existirá mais. Aleluia! Hoje o pecado nos atrapalha de ter comunhão com Deus. O pecado nos impede, porque Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. O versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado sempre foi uma barreira entre o homem e Deus.
tá? Mas naquele dia, João viu a criação do novo céu e a nova terra, e quem estiver com o Senhor, aleluia, vai ter comunhão plena, porque não haverá mais o pecado, não haverá mais embaraço, não haverá mais separação entre nós e o nosso Deus. Esse é o objetivo de Deus criar. E os elementos ardendo se desfarão. Pedro fala isso na sua segunda epístola. Eu queria ler com vocês. Você lembra quando Jesus disse assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Vocês lembram dessa passagem? Quando Jesus diz assim: passará o céu e a terra, ele está se referindo à criação do novo céu e da nova terra. Ele está dizendo que esta terra e o primeiro e o segundo céu que eu acabei de falar para vocês aqui, ele vai passar, aleluia, mas a palavra do Senhor vai permanecer eternamente. E aqueles que forem fiéis até o fim também permanecerão e terão comunhão com o Senhor naquele estado glorioso ali, bendito seja Deus. Versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu noivo. A nova Jerusalém. João viu a nova. Por que ele usa essa expressão? Porque essa Jerusalém aqui não é a capital de Israel. Essa que ele viu aqui é a Jerusalém lá de cima, é a Jerusalém celestial, porque existe a Jerusalém terrena, capital de Israel, né? E ontem nós estávamos até em um debate lá na nossa classe de teologia. Alguém se levantou e disse que a capital mais visitada do mundo era Paris. Eu disse que não concordava. A pessoa disse que as estatísticas estavam aí, porque a mídia fala, mas eu não concordo, porque a capital mais visitada do mundo chama-se Jerusalém. Jerusalém é a capital mais visitada. Se você observar e ver, caravanas e mais caravanas que vão a Jerusalém todo ano. Por quê? Porque é a terra santa, tá? É a terra do nascimento do grande rei e salvador Jesus Cristo. Então, mesmo que as estatísticas digam que Paris é a capital mais visitada, eu não acredito. Eu acredito no que eu vejo, né? As pessoas visitando Jerusalém, multidões e multidões. Porque, vamos fazer uma comparação aqui. Em Paris está o túmulo de Allan Kardec, fundador do Espiritismo. E em Jerusalém está o túmulo, não de Jesus, mas o túmulo que emprestaram para ele, porque o nosso Jesus nunca precisou de túmulo, porque ele só ia ficar 3 dias nele, aleluia. E por isso emprestaram para ele, aleluia. Quem é mais popular, Allan Kardec ou o Senhor Jesus? Allan Kardec já caiu no esquecimento por muitos, mas o nosso Jesus está vivo e reina para todo sempre, louvado seja Deus. A Jerusalém que João vê é a Jerusalém que vem do céu. E a Bíblia fala na Jerusalém lá de cima, tá? A Bíblia, ela narra, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo de número 26. Olha o que é que diz. Diz assim: mas a Jerusalém lá de cima, leia aí, Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu isso. E o autor aos Hebreus, no capítulo 12, abra em Hebreus, capítulo 12, epístola anônima aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo de número 22, diz assim: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Essa aqui é a nova Jerusalém, é lá de cima. Quando a Bíblia fala em Monte Sião, existe um monte em Jerusalém chamado Monte Sião. Mas o Monte Sião também, ele é uma referência da nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade que os remidos habitarão, e o Cordeiro estará com eles para todo sempre nessa cidade, louvado seja Deus. Essa é a nova Jerusalém, meus amados. É a nossa esperança, é a nossa pátria, aleluia. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria é essa aqui que João viu, no versículo de número 2, ele diz que viu a nova Jerusalém. É para lá que nós vamos, irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Ela descerá
Segundo alguns estudiosos da Bíblia, durante o período do milênio, ela descerá e ficará em cima da Jerusalém terrena. Não descerá por completo, mas ficará aos 1000 anos. Isso segundo alguns teólogos, eles falam isso. Ela ficará em cima da Jerusalém terrena, e quando se completarem os 1000 anos do reinado de Cristo, quando terminar os 1000 anos, ela vai descer definitivamente. Aleluia, bendito seja Deus. E foi isso aqui que João viu verdadeiramente. Ele disse que viu a nova Jerusalém, ela descia da parte de Deus, ataviada como uma noiva, preparada como uma noiva para o seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa cidade aqui, Abraão almejou ver ela. Essa cidade aqui, Abraão teve o desejo de contemplar, mas não conseguiu. Mas nós iremos contemplar, iremos chegar lá. E a Bíblia diz que ele teve o desejo. Abra sua Bíblia lá em Hebreus comigo, por favor. No capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Olha o que é que a palavra de Deus diz sobre a cidade santa. Capítulo 11, e o versículo 10 diz assim, falando acerca de Abraão, porque aguardava. Se você ler o versículo 8, você vai ver que o autor está falando sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e tal. E quando chega no versículo 10, ele diz, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão aguardava, ele esperava essa cidade. Ele tinha o desejo de contemplá-la, mas não conseguiu. Mas nós vamos nos encontrar com ele lá, naquele grande dia, porque essa cidade, irmão, é a cidade onde habitarão os remidos, aleluia, de todas as eras, aleluia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, se encontrarão lá e habitarão para sempre com o Senhor. É o nosso destino, é a Nova Jerusalém. É para lá que nós vamos, é para lá que nós almejamos estar um dia com o Senhor. É a cidade que o Senhor Jesus preparou para nós. Quando ele diz em João capítulo 14, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele está falando sobre essa cidade aqui. É sobre essa cidade que ele está se referindo, aleluia. E eu vi uma frase nas redes sociais que me chamou a atenção. Um dos grandes teólogos do século XX, A.W. Tozer, não sei se tu já ouviu falar nele, teólogo canadense, se não me falha a memória. Ele diz que os cristãos da atualidade têm pouco desejo de estar na pátria celestial, porque se acostumaram com a terra, já se acostumaram, o coração deles está aqui. Uma frase de A.W. Tozer. Isso é uma realidade. As pessoas não almejam estar com Cristo naquele grande dia, porque estão semelhantes ao povo que estava no cativeiro babilônico. Quando completou os 70 anos de cativeiro, Deus levantou um homem pagão chamado Ciro, rei da Pérsia, e despertou o coração de Ciro para que conduzisse os judeus, instigasse os judeus a voltarem à sua terra natal e construir o templo. Sabe o que foi que aconteceu? Alguns voltaram, mas outros já tinham se acostumado na Babilônia. Tinham plantações, tinham animais. Está escrito isso no livro de Esdras e Neemias. Quando Zorobabel tomou a iniciativa e tomou a frente, e a Bíblia diz que o rei Ciro levantou um pregão, ou seja, ele divulgou por toda a nação que os judeus deveriam voltar para Jerusalém para construir o templo, e ele iria ajudar. Muitos se animaram para retornar à sua cidade natal, mas outros não se animaram porque estavam acostumados. Haviam casado com mulheres babilônicas, tinham filhos, né? Houve uma mistura, né? E foi daí que nasceram os samaritanos. É por isso que os samaritanos não se davam bem com os judeus, por causa dessa ligação aí, por causa dessa mistura, né? E não quiseram voltar, porque estavam acostumados. E muitas pessoas estão assim,
estão acostumados com a terra, querem ficar na terra, querem os prazeres da terra. A igreja está na terra, mas ela não é da terra. A igreja tem dupla cidadania, a terrena, mas tem a celestial também. E ela sabe que a celestial é mais importante, porque é o nosso destino final. E nós temos que almejar, desejar e lutar para chegar na nossa cidade natal, a Nova Jerusalém. Aleluia. Versículo de número 3. Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha só como isso é interessante. Deus se compromete nesse versículo em morar pessoalmente com cada um de nós, definitivamente. Deus morará conosco, porque, irmão, receber a visita de alguém em casa é uma coisa, agora quando a pessoa passa a morar com você é outra coisa, não é diferente? Eu vou na casa do Nonato, passo uma tarde lá com ele, mas depois eu volto para minha casa. Outra coisa é eu pegar minhas coisas e ir morar lá para o teu terreno, lá para a tua chácara. Deus promete aqui morar conosco para todo sempre nessa cidade. Você tem noção disso aqui? Será que você já parou para analisar Deus morando com os homens, habitando? Porque está dizendo aqui, ó, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará. Habitar é morar. Habitar não é fazer visita, habitar é permanecer para sempre, aleluia. E é isso que o nosso Deus fará naquele grande dia conosco, Ele estará conosco. É por isso que vale a pena lutar aqui na terra, para chegar nessa cidade. Nós precisamos lutar, irmão. Tem muitas coisas querendo nos tirar do caminho, muitas coisas. Tudo, né? A nossa própria carne, o diabo, o mundo, os maus pensamentos, todos esses elementos tentam nos tirar do caminho, querem nos tirar da presença de Deus, porque o diabo sabe que o nosso destino é a Nova Jerusalém. Ele não estará lá, ele estará no lago de fogo, que arde com enxofre, é o destino dele, mas o destino da igreja é a Nova Jerusalém, aleluia, que Jesus preparou, e nós vamos chegar lá pela fé, se nos santificarmos e abandonarmos as coisas que desagradam a Deus. Deus vai morar conosco. Ele cita aqui o tabernáculo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. E eu me lembrei do tabernáculo no deserto. Qual era a finalidade do tabernáculo no deserto? Era que Deus habitasse no meio do povo no deserto, né? Deus tirou um povo do Egito, irmão, não somente para os libertar daquela escravidão de 400 anos, que diz no início do livro de Êxodo. Sim, esse foi um dos motivos, mas o objetivo de Deus, o objetivo maior de Deus ao tirar o povo do Egito, era ter comunhão com aquele povo no deserto durante aqueles 40 anos. Deus queria ter comunhão, sempre foi projeto de Deus ter comunhão com as suas criaturas. Sempre foi projeto de Deus ter comunhão com o homem que Ele criou com as suas próprias mãos. Deus não criou o homem simplesmente por criar. Deus não pegou o homem, criou, colocou no jardim do Éden e foi embora, não, irmão. Deus criou o homem com as suas próprias mãos, mas Ele vinha toda tarde ter comunhão com aquele homem. Era uma prova de que Ele queria ter relacionamento, aleluia, com aquele casal que Ele havia criado. O deserto, do Egito a Canaã, a trajetória de 40 anos. O objetivo de Deus sempre foi ter comunhão com aquele povo. Aquele povo não entendeu e murmurava contra Deus, reclamava, queria voltar para o Egito, falava mal de Moisés, falava mal de Deus. 40 anos de reclamações, andando em círculos, uma trajetória que poderia chegar do Egito a Canaã. Eu já falei isso aqui para vocês, era 540 quilômetros aproximadamente do Egito a Canaã. Uma trajetória que as caravanas naquela época realizavam em 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo. E eles passaram 40 anos andando em círculo. Veja o mapa da peregrinação de Israel do Egito a Canaã e veja por onde eles passaram, para você ver.
40 anos de reclamação, 40 anos de murmuração, sem entender que o desejo de Deus com eles era ter uma comunhão expressiva. E eles reclamavam porque não sabiam, mas nós sabemos que Deus quer ter comunhão conosco, aleluia. Para termos comunhão eterna com Deus na Nova Jerusalém, precisamos ter comunhão com Ele aqui na terra. Quem não tiver comunhão com o Senhor aqui, não vai conseguir chegar lá. Só se consegue chegar na Nova Jerusalém e ter comunhão eterna com Deus se tiver comunhão aqui, nessa vida, se tiver comunhão com Deus aqui nessa peregrinação, aleluia, porque a nossa vida é uma peregrinação, nós somos peregrinos. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui na terra. Não podemos nos apegar às coisas dessa terra. Temos que olhar para cima. Nosso tesouro maior está lá, irmão. A Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu queria perguntar aos irmãos, quantos almejam chegar nessa cidade santa que Jesus preparou? Aleluia, dê glória a Deus nesta noite e se esforce para chegar lá. Lute, aleluia, louvado seja Deus. É o tabernáculo. A glória de Deus estava no tabernáculo, no deserto. No capítulo 40 de Êxodo, a Bíblia diz que na inauguração do tabernáculo, a Shekinah de Deus, a glória de Deus invadiu o tabernáculo. A nuvem branca estava sobre o tabernáculo. Na Nova Jerusalém, a presença de Jesus vai ser eterna e nós estaremos lá também. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Enxugará dos olhos toda lágrima. Eu estava lendo Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Lá também fala sobre isso. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7 e 17. Só que lá, as lágrimas que vão ser enxugadas são dos mártires da grande tribulação. Aqui são de todos os crentes salvos, incluindo os que chegaram da tribulação lá, né? E os que subiram primeiro, todos, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se refere-se a todos os santos, de todas as épocas. Deus nos consolará pessoalmente. A gente passa muitas tribulações aqui na terra, irmão. A vida do crente é feita de tribulações, de luta. E eu queria dar uma palavra de conforto para vocês aqui nesta noite. Enquanto tu tiver vida, tu vai ter sofrimento. Enquanto você tiver vida, tu vai ter tribulação. Não pense que a vida cristã é mamão com açúcar. Não pense que a vida cristã é só rosas. Não, irmão. A vida cristã ela é feita de problema. A vida cristã é o que Jesus falou no Evangelho. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, aleluia. Isso é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pensa que aceitar Jesus, depois que aceitar não vai mais receber crítica, não vai mais ser perseguido, não vai ser mais rejeitado. Isso aí é próprio do cristão, é próprio do Evangelho. Se Cristo foi rejeitado, nós seremos também. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus como Salvador. Quem quebrou a tradição da família foi eu. A família tradicional, romana, né? E quando eu aceitei Jesus, deixa eu contar isso aqui para vocês. Minha avó já dorme no Senhor, porque ela aceitou Jesus. Um dia antes dela ir para a UTI, quem pregou o Evangelho para ela foi eu. Falei no ouvido dela, enquanto meus tios, os filhos dela, estavam conversando uma distância como daqui para essas caixas de som. Ela sentou na cama, eu sentei do lado. Ela me beijou, porque a gente tinha um relacionamento muito profundo, eu com ela. Eu sou o primeiro neto dela, né, da família. E a gente sempre foi ligado, muito ligado. Eu, quando era garoto, domingo, eu passava o dia na casa dela. Só voltava para casa de noite. E a gente tinha esse apego um com o outro. E quando eu aceitei Jesus como Salvador, deixa eu terminar de contar aqui que eu preguei para ela, né? Quando ela, um dia antes de entrar na UTI,
Eu cheguei no Hospital Saúde Centro, ela disse: ô meu filho, você veio me ver? Eu disse: vim, vovó. A gente se abraçou. E eu disse: deixa eu lhe contar uma história da Bíblia. Ela disse: diga. E eu contei a história sobre os 2 ladrões, o que rejeitou Jesus e o que se arrependeu, né? E os meus tios nem perceberam que eu estava falando para ela. E ela chorou, começou a chorar. Eu disse: vovó, a senhora precisa fazer como fez esse ladrão aqui, que olhou para Jesus, reconheceu Jesus como Senhor. Ela chorou, me abraçou. Nesse momento apareceu um homem na porta do hospital, ali daquele quarto, e disse: boa tarde, com a Bíblia deste tamanho na mão. Disse: boa tarde, vamos orar? Eu nunca vi aquele rapaz, aquele moço. Vamos orar? Ela disse: vamos. E ele se aproximou da cama, ela abraçada comigo, e ele disse: dona Raimunda, fecha o olho, fecha os olhos. Ela fechou, e ele disse: repita comigo. E ela foi repetindo. Ele dizia: Senhor Jesus. E ela repetia: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, aleluia, e me ajuda a ser fiel ao Senhor até o último dia. Ela orou com ele, chorou, me abraçou e disse: meu filho, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo melhor, porque aceitei Jesus como Salvador. Isso era umas 4 horas da tarde. Eu beijei ela, abracei e saí. No outro dia ela entrou na UTI e de lá só saiu morta, tá? E quando eu aceitei Jesus como Salvador, me lembro, eu aceitei de manhã, um domingo de manhã, e à tarde eu fui para a casa dela, como era de costume desde pequeno. E ela soube por alguém me viu entrando na igreja, algum parente, chegou lá na casa dela e falou. E ela botou comida para mim, ela botava minha comida, ajeitava tudo. Foi a única casa que eu sempre tive liberdade. Era a casa da minha avó. Do jeito que eu agia na casa da minha mãe, eu agia lá, porque tinha essa liberdade. Comia, deitava lá na cama dela, dormia lá muitas das vezes. E nessa tarde ela botou minha comida e sentou do meu lado. E eu comecei a comer. Ela disse: meu filho, eu soube que você foi na igreja dos crentes. Eu disse: fui, vovó. E aceitei Jesus como Salvador. E comecei a falar do Evangelho. Ela não gostou. E começou a me confrontar. Para resumir tudo, essa tarde, eu jantava lá 6 horas da tarde, 5h30, sempre foi costume isso. Eu jantei por esse horário. Quando foi 7h30 para 8 horas, chegou meus tios, tudo de dentro lá da igreja matriz. E resumir tudo, ela e o meu avô me expulsaram da casa deles e disseram: olha, a partir de hoje não venha mais aqui. Nós não queremos neto crente protestante. A partir de hoje você não é mais nosso neto. E eu fui embora chorando. Meu pastor, na época, muito sábio, eu procurei ele, contei, ele disse: você não vai deixar de ir lá, nem vai deixar de tomar a benção deles. Eles pediram para mim não tomar mais nem a benção, porque era crente. E meu pastor, me aconselhou a tomar a benção, ir lá, jantar novamente e não deixar aquilo entrar no meu coração. E assim eu fiz. O certo é que eles rejeitaram o Evangelho a vida toda, mas no último momento aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O cristão sempre será perseguido. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, o papai olhou para mim e disse: parece que depois que tu virou crente, tu está mais lerdo agora, não está mais trabalhando como antigamente, que eu sempre trabalhei com ele. Está meio distraído, acho que é porque tu virou crente. E aquilo doía no meu coração, irmão. Eu orava em casa, ele passava me atrapalhando, porque a casa era pequena, né? Então o cristão sempre vai ser perseguido. Tenha isso em mente. A Bíblia diz que se pelo nome de Cristo nós somos injuriados, bem-aventurados nós somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. O crente sempre será perseguido, sempre será rejeitado, porque Jesus foi. A Bíblia diz que o discípulo não é melhor do que o seu mestre, nem o servo é melhor do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser igual ao mestre, né? E o servo igual ao seu senhor. E Jesus conclui esse raciocínio dizendo: se me perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Então, meus amados, é uma vida espinhosa, é uma vida de sofrimento, é uma vida de perseguição, mas é uma vida gloriosa, porque a presença de Deus está dentro dos nossos corações, e nós não podemos ser covardes ao ponto de querer abandonar Jesus por causa de tudo isso.
Se eu tivesse deixado Jesus porque o meu avô e a minha avó fizeram isso comigo, eu estaria aqui hoje? Não estaria, né? Então o cristão precisa ser maduro e entender que as críticas e as perseguições contribuem para o progresso da sua fé, para o seu crescimento espiritual. Louvado seja Deus. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu estava analisando hoje à tarde, meditando nessa palavra. Lágrimas fazem parte de todo o ciclo da vida do ser humano. O ser humano já nasce chorando e desce à sepultura com lágrimas também dos seus familiares. É ou não é? Toda criança ao nascer, é muito difícil, é muito raro uma criança ao nascer não chorar. E quando não chora, o médico bate para que ela chore, não é verdade? Então as lágrimas são comuns no ciclo da vida humana, do nascimento até o sepulcro. E durante a sua vida, lágrimas de tristeza, lágrimas de sofrimento, de angústia por problemas, por situações difíceis. Lágrimas muitas das vezes de alegria também, mas muitas das vezes por tristeza, por momento difícil. Aleluia. E o Espírito Santo sempre está contigo, meu amado irmão, que está passando por um problema e quem sabe chorou hoje e ninguém viu o teu choro, mas eu quero te dizer que o teu Deus, aleluia, Rakashurianderebia, Ele viu as tuas lágrimas e Ele está do teu lado para te ajudar. Ele faz essa promessa gloriosa, aleluia, que naquele grande dia Ele pessoalmente, Ele vai enxugar dos teus olhos, do teu rosto, toda lágrima. Ele mesmo, porque Jesus é especialista em consolar. Eu me lembro da viúva de Sarepta, aleluia, ou seja, a viúva de Naim. Jesus chega ali, né? Lucas capítulo 7, versículo 13, fala sobre essa narrativa. Jesus entra na cidade de Naim, e com ele uma multidão. Quando ele vai entrando, vem saindo outra multidão. Uma viúva conduzindo o seu único filho para enterrar. E Jesus se depara com ela, e ela está chorando. E a Bíblia diz que Jesus para perto dela e diz: não chores. Consolou aquela mulher. Além de consolá-la, além de pedir para ela não chorar, Ele ressuscita o seu filho e devolve a ela, e o nome de Deus Pai é glorificado. Lá em João, no capítulo 14, versículo 16, está escrito assim, Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Quando Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, porque quando Ele estava aqui, Ele consolava os seus discípulos, Ele sempre soube consolar os seus discípulos, aleluia. E no capítulo 16 e 17, tem esse consolo glorioso, onde Ele ia à cruz, palavras de consolo. Eu quero te dizer que o teu Deus, Ele vai te consolar nessa tua trajetória, nessa caminhada cristã. Nos momentos difíceis Ele não vai te abandonar. Mesmo que o ser humano te abandone, Ele jamais te abandonará. E naquele grande dia Ele pessoalmente vai te abraçar e vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Será que isso é bênção para a nossa vida? Será que alguém pode se alegrar com essa palavra? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que faço nova todas as coisas. Novo céu, nova terra, né? A nova Jerusalém. Essa expressão novo no livro do Apocalipse é muito comum. Você já observou isso? No decorrer de todos esses dias de estudo aqui, né? Apocalipse 2,17, Jesus diz que nos dará um novo nome, novo. Em Apocalipse 3:12, a Bíblia diz que Cristo terá um novo nome naquele grande dia. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém. E agora Ele diz: eu faço nova todas as coisas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Para receber tudo novo naquele grande dia, meus amados, é necessário que sejamos uma nova
criatura aqui na terra também. É necessário que andemos em novidade de vida. Não adianta aceitar Jesus como Salvador, não adianta estar aqui dentro vez ou outra, estar andando lá fora como mundano, estar mentindo, estar se trajando igual um incrédulo. Não vale a pena isso aí não adianta. Para chegar lá no novo céu, na nova terra, habitar na nova Jerusalém, tem que ser nova criatura aqui. Se não for nova criatura aqui, não vai receber nada novo. Não adianta. Está se enganando quem pratica, quem anda dessa maneira. Não adianta. Eu sempre digo para minha mulher lá em casa, digo, olha, o dia que a gente vê muita coisa, a gente já viu muita coisa nessa pequena trajetória que a gente tem de ministério, mas eu sempre digo para ela, o dia que for para mim estar pregando, minha filha, o que eu não vivo, eu vou lá no pastor Zé da Luz e entrego meus cargos tudinho e fico dentro de casa aqui. Porque não adianta eu estar aqui falando em alto e bom som para os irmãos e não estar vivendo. Se a minha vida não condiz com as minhas palavras, eu vou cair no descrédito. Assim é o cristão que vem para a igreja, mas lá fora pratica todo tipo de barbaridade. Se comporta como um mundano, como uma mundana. Esse não vai alcançar a Nova Jerusalém. Eu gosto muito de duas passagens, eu vou ler para vocês aqui, falando sobre isso. Abra sua Bíblia em Romanos 6. Romanos. Nós já vamos terminar. Eu quero que vocês durmam cedo para ir para o Rio amanhã. Bora, Rony? Lá no Rio amanhã, tomar banho. Bora lá, irmão Antônio, também. Viu? Tem vaga para vocês, tá? Vamos lá mergulhar de flechada lá no Caeté, tá? Capítulo 6 de Romanos, versículo de número 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós, em quê? Em quê? Novidade de vida. Sabe o que é novidade de vida? É vida nova. É uma vida diferente daquela que nós vivíamos no passado. É porque tem gente que chega na igreja com uma bagagem de pecado, e todos nós chegamos com uma bagagem. Já assistiram o Peregrino? Já viram aquela bagagem que ele carrega nas costas? Quem já assistiu o Peregrino? Levante a mão. Ele carrega uma bagagem. Só que quando ele se depara com Cristo, o que é que acontece com aquela bagagem? Ela cai, né? Ah, o Peregrino, eu vou comprar o livro. Eu já assisti, Benício, o filme várias vezes, mas eu vou comprar o livro. Eu gosto do livro, John Bunyan. Na prisão. O livro mais vendido depois da Bíblia Sagrada no mundo inteiro é o Peregrino, tá? E quando ele se depara com Jesus, a bagagem cai no chão. E a gente chega com aquela mesma bagagem aqui, para aceitar Jesus como Salvador. Só que tem muita gente que não deixa a bagagem cair. A bagagem que tinha lá na bagagem dele? Pecado, todo tipo de pecado. Prostituição, impureza, né? Tudo que você imaginar. Tem gente que aceita Jesus, mas a bagagem velha fica nas costas. Ele não quer largar. Quer andar em duplicidade. Aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Aqui eu sou crente, aqui todo mundo me vê, mas lá fora eu não sou, né? Lá fora eu assovio para as mulheres que passam no meio da rua. Eu jogo piada, eu conto piada imoral, eu compro e não pago, eu minto, né? Eu adultero. Esse tipo de crente, Deus não tem compromisso com ele. Deus não tem compromisso em levar esse tipo de gente para a Nova Jerusalém. Agora o crente que aceita Jesus como Salvador e larga a velha vida, o que é que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 15, 17? Eis que quem está em Cristo é o quê? Eu estou falando sobre novo céu e nova terra. E Deus, o próprio Deus falou isso aqui. A Bíblia diz que João ouviu uma voz do trono. É a primeira vez que Deus fala aqui, segundo alguns estudiosos, porque em todas as outras passagens Deus permanece calado no seu trono. Mas aqui João ouviu Deus falar: eis que eu faço nova todas as coisas. 2 Coríntios 5,17: eis que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez. Está vendo a conexão das passagens? Novo, eu que faço nova todas as coisas, nova Jerusalém. Mas então eu entendo por tudo isso que só vai para lá quem viveu uma nova vida aqui.
Porque como é que pode alguém que aceitou Jesus e permaneceu na velha vida entrar na nova Jerusalém? Não tem condições. Só vai entrar na nova Jerusalém, aleluia, quem andou em uma nova vida, quem teve a vida transformada, quem deixou Deus transformar a sua vida pela sua palavra e pelo seu Espírito. Louvado seja Deus. Nós já estamos nos encaminhando para terminar. Vamos correr. Versículo de número 6. Vamos lá. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Jesus é o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Alfa e Ômega. Eu me lembro, não sei se tu te lembra. Não sei se o Hélio se lembra, os mais antigos aqui devem lembrar. No Templo Central tinha um púlpito de madeira com o Alfa, né? Lembra daquele púlpito? Ele é a primeira letra do alfabeto grego, o Alfa, simbolizando que Jesus é o primeiro, tá? Aquele púlpito ainda está lá por trás ali, lá pelaquela sala lá, que eu já vi ele lá. Jesus é o primeiro e o último. Só para você ter uma ideia, no princípio criou Deus os céus e a terra, tudo começa lá. E no final de todas as coisas finaliza com Ele também, né? Finaliza com o nosso Deus. Jesus é autor e também é consumador, aquele que terminou a obra por causa da nossa fé. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo, Ele é soberano. Agora eu aprendo uma lição muito grande aqui com esse versículo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus disse: eu sou o primeiro e o último. Sabe o que é que eu trago isso para a minha vida? Que Jesus deve ser o Alfa na minha vida, o primeiro. Para mim chegar lá, na Nova Jerusalém, Jesus precisa ser o primeiro aqui dentro. Eu fui muito repetitivo com essa frase, mas isso é bom. Eu fiz de propósito isso. Alguém pode até pensar: o irmão está repetindo o que ele já falou. Eu faço de propósito, para que você possa aprender, para que você possa assimilar, gravar na tua mente, no teu coração. Será que Jesus tem sido o primeiro na tua vida, o Alfa? Quais são as tuas prioridades na vida? O que é que você tem buscado? O que é que você tem se preocupado mais? Isso aí você responde para você mesmo nessa noite, não responda para ninguém. O que é que tem sido a tua prioridade nos dias atuais? O que é que você tem corrido atrás? Com mais veemência. Todos nós temos que lutar pela nossa vida, pela nossa família, né? Nós, como pais de família, temos que trabalhar para não ser pesado aos irmãos, como diz a palavra de Deus, mas temos que ter uma prioridade na vida, e a prioridade é o nosso Deus. Se Jesus não for a prioridade da nossa vida, nós não vamos alcançar o arrebatamento da igreja. Não vamos subir naquele grande dia. E se não alcançarmos o arrebatamento da igreja, vamos ficar na grande tribulação. E ao ficarmos na grande tribulação, corremos um perigo gigantesco de negar Jesus perante o anticristo, receber a marca da besta, e ao receber não tem mais perdão. A Bíblia diz que não adianta receber a marca da besta no período da grande tribulação, na mão direita ou sobre a testa, dizer: Jesus, me perdoa, agora eu me arrependi porque recebi. A Bíblia diz que quem recebe será lançado no lago de fogo e enxofre. Não tem mais perdão. O perdão é antes de receber, no período da grande tribulação. Quando o anticristo disser: nega Jesus, e você dizer: eu não nego, aí você vai ser morto. Aí vai subir direto para o céu, vai se encontrar com o Senhor lá. Mas muitos que ficarem vão negar e vão perder a sua salvação, vão perder essa bênção aqui. Sabe por quê? Porque Jesus nunca foi o primeiro, nunca foi prioridade na vida dessas pessoas. Eles têm outras prioridades, de trabalho, de casamento, de faculdade, de coisas seculares. E Jesus sempre em segundo plano. Sabe por que muita gente não vence o pecado? Sabe por quê? Sabe por que muita gente não vence as paixões carnais do seu corpo? Porque não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Não tem um tempo para ter uma comunhão com Deus. Um momento, nem que seja 5 minutos, meia hora, 1 hora de tempo. Principalmente agora com o advento das redes sociais, isso toma muito tempo das pessoas.
Você pega o celular e você fica 1 hora, 2, 3. Tem gente que entra pela madrugada. Entra pela madrugada. Basta a gente ver os status ali na hora que o camarada publicou. Tem gente que publica 4 horas da manhã, status, sinal de que está nas redes sociais, né? Toma muito tempo, irmão, e nós precisamos saber administrar isso. Precisamos entender que a nossa prioridade são as coisas espirituais, é a piedade, é a oração, é a leitura da Bíblia, aleluia, é a vontade de Deus. Eu preciso descobrir a vontade de Deus para a minha vida, eu quero estar mais perto de Jesus, aleluia, Ele precisa ser o primeiro na minha vida. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, diz o Senhor. Coloca Jesus em primeiro enquanto há tempo, irmão. Ainda dá tempo, se você fizer uma reflexão hoje e ver que Jesus não tem sido o primeiro, ainda dá tempo de você inverter as coisas, colocar Jesus em primeiro lugar, aleluia, e avançar em direção à Nova Jerusalém. Muito sério isso aqui. Versículo de número 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei. Antes de eu entrar no versículo 7, Jesus prometeu no final do versículo 6, que Ele daria de graça a quem tivesse sede da água da vida. Jesus, no seu ministério terreno, Ele teve sede 2 vezes. No poço de Jacó, no capítulo 4 de João, quando Ele olha para a mulher e disse, dá-me de beber. E na cruz, quando Ele disse, tenho sede. Todas as 2 vezes negaram água para Jesus. A mulher disse, como tu me pede água? Se tu és judeu, eu sou samaritano. E na cruz ele disse, tenho sede. Alguém pegou uma esponja cheia de vinagre e colocou na sua boca. E ele, provando, não quis beber e expirou, diz a palavra de Deus. Negaram água para Jesus 2 vezes, mas aqui ele diz que naquele grande dia, quem tiver sede, ele vai dar de graça, porque ele não guarda mágoa, não guarda rancor, e isso deve ser também prioridade para nós. Quem tem mágoa e rancor no coração, não chegará lá na Nova Jerusalém. Eu não tenho mágoa, irmãos, de ninguém. Posso ter alguém que não gosta de mim, mas é problema dele ou dela. Não tenho nada a ver com isso, né? Eu não sou intrigado com ninguém, nem tenho mágoa de ninguém. Alguém foi embora aqui dessa congregação porque não gosta de mim, porque não gosta das minhas pregações, nem das decisões que eu tomei nesses 2 anos aqui. Problema dele e dela com Deus. Eu não tenho mágoa de ninguém. Deus é testemunha, e nós não devemos ter mágoa, muito pelo contrário. Essas pessoas que não gostam de nós, você precisa orar por eles, você precisa orar por aquelas pessoas que não vão com a tua cara, que não simpatizam. Foi isso que Jesus ensinou. Ele disse, e orando, perdoai as ofensas daqueles que vos ofendem. Jesus falou, nós temos que nos parecer com Cristo em tudo, precisamos servir ao Senhor e ser parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em tudo. Aleluia. Versículo 7, o vencedor, irmão, isso aqui é glorioso, é só quem vencer, só vai chegar lá quem vencer. As pessoas têm sido vencidas pelo pecado. Tem muitas pessoas nesse exato momento que estão sendo vencidas pelo pecado do adultério, estão nos motéis dessa vida, dessa cidade. Outros estão sendo vencidos pela bebida alcoólica, outros estão sendo vencidos pelas drogas, outros estão sendo vencidos pela mentira, outros estão sendo vencidos pela fofoca, pela chocarrice e toda espécie de pecado que você imaginar. Mas Deus está falando aqui nesse versículo 7, que é só os vencedores, aleluia, que vão herdar todas essas coisas, louvado seja Deus. É só quem venceu o mundo, quem venceu o diabo, quem venceu o pecado, quem vencer a si mesmo, que vai herdar isso aqui. Nós precisamos ser vencedores. A Bíblia diz, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Só não vence quem não se esforça. Quem não se esforçar não vai vencer, vai ser vencido. Mas a Nova Jerusalém, ela vai ser para os vencedores e não para os vencidos. Nós não podemos deixar o pecado nos vencer. Nós temos que prevalecer contra ele. Nós já somos de Cristo. Nós somos tirados do mundo e trazidos para cá. Aleluia, e agora precisamos caminhar com Ele, aleluia, com fé, com esperança e com amor no coração, louvado seja Deus. Lá nas cartas da Ásia Menor, das igrejas da Ásia Menor, essa palavra aqui é repetida 7 vezes, é o vencedor, aí tem uma promessa acompanhada com essa palavra, o vencedor comerá da árvore da vida,
que está no meio do paraíso de Deus. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor será feito coluna no templo de Deus. O vencedor receberá uma pedra branca em um novo nome. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. E assim sucessivamente. Nas cartas, nós temos sido vencedores. Se você tem sido vencido pelo pecado, chegou o dia de dar um basta nisso hoje. Faça uma aliança, um pacto com Deus e passe a agradar a Deus a partir de hoje. Versículo 8, vamos encerrar. Quanto, porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tem 8 características aqui daqueles que não vão entrar na Nova Jerusalém. 8 características. Esses aqui vão herdar o lago de fogo, esses com essas características aqui. E quem são eles? Para finalizar e a gente ir para casa. Aos covardes, na sua Bíblia talvez esteja escrito os tímidos, né? O significado é o mesmo. Eu me lembrei de Gideão, estudando esse texto hoje, lembra? 32 mil parece, não foi? Aí os primeiros que voltaram foram os tímidos e os covardes, não foi isso? Voltaram. E a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, dos covardes. Aquele que retroceder, o autor aos Hebreus fala pelo Espírito Santo. Retroceder é voltar atrás, é covardia. É aqueles que abandonaram a fé, os covardes. Aqueles que abandonaram, trocaram a fé em Cristo por momentos de prazer aí no mundo. E covardes também, aqueles que se fingem ser crente, mas praticam o pecado oculto. Esses são os covardes, não querem assumir uma vida de compromisso com Deus. Já viu gente que não quer se batizar nas águas? Não, o batismo nas águas é um compromisso muito sério, ainda não vou me batizar não. Covarde, cuidado. O cristão quer se identificar com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Isso só acontece no ato batismal. É desejo do cristão. Lembra do eunuco, lá de Atos dos Apóstolos, quando Filipe acompanhava o carro e explicava o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Ele entendeu, o carro passou perto de um rio, ele disse: ei, para o carro, aqui tem água, o que é que impede que eu seja batizado? Ele pediu para ser batizado. E hoje em dia a gente tem que estar mandando as pessoas se batizar. Fulano, te batiza, está na hora. A pessoa não tem desejo. Covarde. Cuidado com isso, tá, irmão? Nem interprete mal a minha palavra aqui nesta noite. Isso aqui é para o teu bem. Ano que vem, em abril, vai ter um batismo nas águas. Eu esqueci a data, mas nós vamos divulgar aqui no mês de dezembro. E os irmãos se preparem para descer ao batismo nas águas, porque é algo glorioso. É um compromisso maior com Deus. Eu me lembro de José de Arimateia, já falei para vocês que era um discípulo oculto de Jesus. E hoje em dia tem muitos discípulos ocultos de Cristo, né? A gente passa e diz: a paz do Senhor, irmão. Tem gente que diz assim: paz do Senhor. Tem uns que nem dão paz do Senhor. Tem gente que chega lá no mercado de peixe, eu grito: a paz do Senhor Jesus. Tem gente que só chega fazendo assim, ó. Tem uns que chegam lá e só faz assim. Parece que tem vergonha de dar a paz do Senhor, né? Os covardes não entrarão na Nova Jerusalém. Nós precisamos assumir a nossa fé. O cristão, ele quer dizer nos 4 cantos da terra que ele é de Cristo, ele tem prazer nisso. Aleluia! Agora, se você não tem prazer nisso, tem alguma coisa errada com a tua vida espiritual. Procura corrigir isso aí. Covardes, vamos lá. Incrédulos, aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador, que rejeitaram a oferta maior de Deus para a humanidade, que foi Cristo na cruz do Calvário. Eles vão ser destinados ao lago de fogo. Rejeitaram a Deus a vida toda, né? Não aceitaram Jesus. Eu conheço gente, irmão, conheci na verdade pessoas, já ouvi relatos também de pessoas que os irmãos foram na hora da morte, a pessoa sendo destruída por um câncer, e os irmãos foram lá e a pessoa, mesmo só a caveira em cima da cama, esculhambou com os irmãos, disse que não queria saber de Bíblia, nem saber desse negócio de crente, morreu sem Cristo. É triste isso, né? Essas pessoas vão ser destinadas ao lago de fogo e enxofre. Deus não é injusto, Ele é justo.
Só vai para o lago de fogo quem quiser, porque a palavra está aí. João Calvino diz que a Bíblia é o cetro a qual o Rei do Universo governa a sua igreja, e através da sua igreja proclama as verdades celestiais para o mundo. Eles vão ouvir a verdade, mas não querem aceitar Jesus, vão ser destinados ao lago de fogo. Os incrédulos, aos abomináveis, olha só, abomináveis, que praticou todo tipo de barbaridade. Eu me lembro que quando o povo saiu do Egito, Deus sempre orientou o povo a não se misturar com as abominações. Ele usa essa expressão, dos povos da terra prometida, dos povos de Canaã. Deus tinha uma preocupação. Deus queria que o Egito saísse do coração do povo e que lá na frente ele não se contaminasse com as abominações dos cananeus. Foi por isso que Deus mandou exterminar os cananeus, os jebuseus, os girgazeus, os heveus, enfim. Era porque Deus não queria essa mistura, as abominações, as práticas horríveis que eles praticavam. Os abomináveis, pessoas que praticaram tudo nessa vida, tá? E tem crente que tem nome de crente, né? Mas vez ou outra, agora é época de muita gente beber vinho e cerveja agora em dezembro. Não daqui, mas eu conheço gente por aí. Eu espero que daqui não tenha, né? Espero. Conheço uma turma aí de uma congregação, isso faz anos já, eu não vou citar nem quem é a turma, nem quem é a congregação. Eles ficaram bêbados na virada de ano, porque inventaram de fazer que nem o Gelson fez aqui, ó. O Gelson não falou terça-feira aqui, lembra? O que é que o Gelson Ivan falou? Ah, não, nós vamos tomar só um golinho de vinho, porque é virada de ano. Nessa brincadeirinha eles beberam 2 garrafas, 3, 5, e ficaram bêbados lá. Vergonhoso isso para um crente. Tem agora até cerveja sem álcool, né? E alguém diz, não, eu vou beber, porque é sem álcool. Irmão, isso não é para crente. Isso não é para nós. Os abomináveis, cuidado com a tua vida espiritual. Esses não herdarão a Nova Jerusalém. Os assassinos, eu vou trazer logo já para finalizar. 9 e 10, vamos encerrar agora. Pelo Novo Testamento, quem odeia seu irmão, quem fala mal do seu irmão é assassino. 1 João fala isso, capítulo 3 e o versículo 13. Você pode ver depois. Primeiro, vamos lá, dá tempo. Vocês não estão com pressa, né? Vocês não vão assistir a novela hoje? Não, né? Ninguém aqui assiste novela. Cuidado com a Globo, viu? A Globo está aí para destruir as famílias, viu? É por isso que a Globo não gosta do Bolsonaro. Ele já cortou milhões e milhões de verbas da Rede Globo. É por isso que todo jornal eles metem o cacete no Bolsonaro. Já viram? Jornal, seja o Jornal Hoje, seja o Jornal Nacional, seja o Jornal da Globo. Tem que ter uma crítica ao governo. Nunca. Mas tem gente que se engana com aquele show que eles fazem, com aqueles CDs que ele mostra. Eles não gostam da gente não, irmão. Aquilo ali é para ganhar dinheiro. E alguém diz, olha, aí leva a Ludmila Febre, a Aline Barro, e alguém diz, a Globo está mudando, né? Não, irmão, não seja maduro, tenha um senso crítico. Não é tudo que aparenta, nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado popular. 1 João 3, versículo 13. Eu acho que não é 13 não, eu anotei errado aqui. Assassinos, vamos ver. Versículo 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim. 3, 11, 12, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque se amarmos os irmãos, aquele que não ama, permanece na morte. Versículo 15, é versículo 15, não é 13 não. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Se alguém odeia, se você tem mágoa de alguém, procure perdoar, procure se retratar, tá bom? Procure se retratar,
Porque quem odeia é assassino, e os assassinos vão para o lago de fogo. Não é? Na vida com Deus, basta você puxar um 38 e disparar todinho no peito de alguém, ou odiar a pessoa. O pecado é o mesmo, só as consequências que são diferentes. Se você puxar um 38 e assassinar alguém, você vai preso, vai responder processo, vai descer para o presídio, tá? As consequências são diferentes. E se você odiar alguém, é um direito que você tem de odiar ou de amar. Porém, as leis do nosso Deus vão enquadrar você no lago de fogo. E é para lá que todo assassino, e quem é assassino na vida com Cristo, é quem odeia. Nós temos que pedir para Deus tirar toda a mágoa do nosso coração, tá? Toda raiz de amargura, não pode. Vamos correr. Assassinos impuros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu finalizo com a mentira. Quando o crente mente, ele se associa com Satanás, porque lá em João 8,44, Jesus censurando os escribas e os fariseus, ele diz: vós quereis satisfazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Ele é homicida desde o princípio, a verdade nunca esteve nele, porque quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus falando sobre o diabo. Quando o crente mente, ele torna-se um discípulo de Satanás. Pode ser até aquela mentirinha de brincadeira, tá? Eu já ouvi alguém até falar, uma mentira santa. Não existe mentira santa. Aquela mentira quando o prestação chega lá na tua porta, né, e bate, aí você manda o menino olhar, e o menino vem e diz: mamãe, papai, é o homem da loja, da prestação. Aí você vai e diz assim: diz que a mamãe não está em casa, que o papai não está em casa. Mentira. Mas isso é uma realidade. É ou não é? Se associa com Satanás quando pratica dessa. A gente tem que pagar o preço da verdade, irmão. Não tem dinheiro, irmão, me espere mais um pouquinho, porque eu não tenho dinheiro. Me aguarde, eu vou lhe pagar. Melhor do que ficar mentindo. Porque o cristão não pode. Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus falou. E em João 8,44 ele diz que o diabo é da mentira. Jesus é do lado da verdade, o diabo do lado da mentira. Quando o crente mente e está dizendo para Jesus assim, ó: Senhor, vou mudar de lado agora, vou para o lado aqui de Satanás. Meus amados, eu não sei qual era a palavra que tu queria ouvir hoje, mas Deus colocou essa palavra para que você possa guardar ela no teu coração, porque a Nova Jerusalém te espera, e lá ninguém entra de qualquer jeito. Essa cidade foi preparada pelo nosso próprio Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que foi preparar muitas moradas, e é lá que nós vamos morar. E para entrar lá, tem que se enquadrar na Constituição Celestial, que é a Bíblia Sagrada. Nós não temos leis aqui na terra, o Código de Processo Penal, a Constituição, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso são leis aqui da terra. As leis do céu estão aqui, ó. Só vai entrar lá quem cumprir isso aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Procure cumprir isso aqui, aleluia, na tua vida, aplicar na tua vida pessoal. Você vai ver que o teu destino será a Nova Jerusalém, morar para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ir. Quantos querem? Fique de pé nesta noite, aleluia. Vamos orar. Tem alguém para aceitar Jesus como Salvador? Alguém para se reconciliar? Creio que estamos em família, mas eu preciso fazer o convite. Tá? Meus amados, amanhã de manhã eu espero vocês aqui na frente, para a gente ir lá no Rio Caeté, tá bom? Tomar esse banho lá que eu estou devendo para vocês desde o ano passado. Vou cumprir agora. A nossa congregação está quase pronta aí fora, vocês já viram? Está bem amarelinha, né? A gente vai, se Deus quiser, agora, no final de novembro e o começo de dezembro, concluir por dentro e por fora. Quero ver isso aqui tudo dessa cor aí de trás, tudo, deixar tudo pronto aí, tá? Para que ela fique bem bonita aí, para que vocês possam servir ao Senhor com alegria nessa casa. Não abandone a casa de Deus, tá? Perca tudo nessa vida, menos a comunhão com teu Deus. Valoriza. Cada momento aqui na terra é importante para servir a Deus. Nós precisamos estar mais perto do nosso Jesus. Quero convidar o irmão Nonato para orar. Domingo nós estaremos lá no terreno. Quero convidar meus companheiros novamente para estar lá comigo. Eu estarei lá. Não tem mais Enem agora, tá? Eu estarei lá. Essa desculpa era o Enem, a prova do Enem. Não posso mais agora me desculpar. Tenho que estar lá, vou estar lá.
e quero contar com a ajuda de vocês, porque aquele trabalho, aquela obra lá é nossa, tá bom? Não esqueça, amanhã começa o congresso da UMADECAP, 19 horas no Templo Central, sexta, sábado e domingo. Domingo aqui haverá escola dominical normal, tá? E à noite também haverá culto. Os nossos jovens estarão lá no Templo Central. Quem não puder ir, fique aqui porque vai ter culto aqui. Deus abençoe a igreja. Vamos orar com o irmão Raimundo Nonato nesse momento. Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor. Aleluia. Eu creio que todos estão alegres, né, irmãos? Porque a palavra do Senhor, ela nos alegra, nos traz consolo, alegria, gozo, né, irmãos? Aleluia. E nesta noite não foi diferente. O Espírito Santo falando ao nosso coração. Meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus santo, Deus de misericórdia. Meu Deus, a tua palavra, meu Senhor, que foi pregada nesta noite, que foi dirigida ao nosso coração, ao nosso entendimento, meu Pai. Meu Deus amado, Deus santo, esta palavra venha, meu Senhor, ter êxito em nossas vidas, Pai. Meu Senhor, para que nós não percamos, meu Deus, a direção, meu Deus, da Nova Jerusalém, meu Deus, da qual João, Senhor, aleluia, teve a visão. Meu Deus, dá-nos a visão, meu Deus, para que nós possamos enxergar, aleluia, os céus, meu Senhor, para com as nossas vidas, Pai. Deus amado, Deus santo, eu creio que o teu Espírito Santo fala através da tua palavra e nós possamos entender, através do nosso entendimento, através do teu Espírito Santo, nós podemos contemplar, meu Deus, a Nova Jerusalém para nossas vidas, Pai. Aonde não haverá mais choro, não haverá mais dor, aleluia, e nós vamos beber da água, da fonte da vida. Meu Deus, é muitas coisas, meu Senhor, acontecendo no só momento, no momento do arrebatamento. Pai, nesta noite, Pai, despede para os nossos lares, Senhor, com alegria, com gozo. Ah, Senhor amado, Deus santo, que esse gozo não venha, meu Senhor, meu Pai, acabar nos nossos corações até a tua vinda. Meu Deus amado, Deus santo, leva para os nossos lares, Senhor, com alegria, com gozo, livrando, protegendo, guardando cada um, Senhor. E se a tua volta, Senhor, leva-nos contigo, Senhor, aleluia, tem de misericórdia, meu Senhor, das nossas vidas e nos leva para o céu de glória, meu Senhor. Meu Pai querido, eterno e santo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém. Deus abençoe os irmãos, um ótimo feriado, tá? Quem não deu o nome ainda aqui, o Júnior está aqui com a lista para pegar o seu nome, tá? Amanhã, 7 horas da manhã, nós estaremos saindo em direção ao balneário. Conto com a presença de todos.